Esse aqui seria a parte da caixa seca, onde não tem o óleo. Esse aqui é o conjunto de embreagem. Então, o que acontece? O que é instalado dentro da caixa seca? É o conjunto de embreagem, onde está o volante do motor, e do volante do motor, o motor na verdade vai vir encaixado aqui na boca aqui da carcaça da caixa de transmissão. Então, o eixo do motor, ele tem que sair, a rotação e a potência, o torque do motor tem que sair e entrar nesse eixo aqui de entrada, que é o eixo piloto da caixa de transmissão. Então, na hora de fazer essa transferência, a forma como se é transferido, na grande maioria dos veículos, é via embreagem. O componente que é chamado de embreagem, elas são duas, na verdade são três, porque tem a rolamento também, mas vou considerar aqui as duas principais, que seriam então o disco da embreagem, que é esse disco aqui, e o platô da embreagem, que seria esse componente aqui com a placa de pressão. Então, quem vai fazer a transferência de torque do motor para a caixa de transmissão via o eixo piloto é o disco. Então, esse disco aqui, ele vem montado, vocês estão vendo que tem as estrias. Essas estrias aqui, elas encaixam nas estrias do eixo piloto, e aí na montagem aqui, o disco e o eixo de entrada, eles acabam girando juntos aqui, como uma única peça. Do outro lado aqui do disco da embreagem é montado o volante. Então, o volante do motor, que é essa peça aqui, a função dela, existem várias funções que podemos citar aqui, mas as principais aqui que interessam para a gente. Então, uma das funções dela seria de reduzir a oscilação do torque do motor. Então, os motores a combustão, eles precisam obrigatoriamente de volante de inércia, porque toda vez que existe um evento da combustão e depois cessa esse evento, existe uma flutuação pequena da rotação e do torque do motor. Isso acaba induzindo vibrações torsionais dentro do sistema de trem de potência. Então, para reduzir, minimizar esse tipo de vibração, utilizamos um disco aqui com uma massa alta, que na verdade é uma inércia alta aqui, que serve de um filtro mecânico entre a excitação do motor e a resposta vibratória da caixa de transmissão. Para isso que serve o volante do motor. Então, esse volante aqui, ele está ligado diretamente no eixo do motor e ele gira junto com esse motor. Então, quando a gente for fazer o acoplamento, então eu vou lá, tiro o pé do pedal da embreagem. O que vai acontecer? Que esse disco da embreagem, ele vai ser pressionado em cima do volante. Então, via atrito, quem vai gerar o atrito, esse revestimento externo aqui é o disco. Então, esse revestimento aqui, em cima do volante, com uma carga normal, uma força perpendicular ao disco, gera uma força de atrito, e essa força de atrito é suficiente para fazer com que o torque gerado pelo motor seja transferido para o disco, e do disco, via as estrias, para o eixo piloto. Então, essa seria a forma como se transfere o torque do motor para o eixo piloto aqui. Quem gera essa força normal aqui sobre o disco da embreagem? É a outra peça aqui da embreagem, que é chamado de platô. Então, esse platô aqui, ele normalmente tem várias formas de construir ele, de projetar e construir, mas o mais comum seria, então, existem aqui uma mola membrana, então que eu posso acionar ele axialmente aqui. Do outro lado dessa mola membrana aqui é montada essa placa de pressão. Ele tem esse nome de pressão, essa placa de pressão, porque a hora que eu vou montar ele em cima do volante, essa placa aqui, ele fica pressionando o disco da embreagem. Então, quando eu solto do pedal da embreagem e deixo lá o pedal da embreagem solto, o que vai acontecer é que essa placa de pressão, ele fica automaticamente pressionando o disco contra o volante. Então, via atrito, todo o torque e rotação do motor é transferido para a caixa de transmissão, via eixo piloto. Quando o motorista pisa no pedal da embreagem, existe um rolamento desse lado aqui, então esse rolamento ele vai ser empurrado, vai empurrar esse lado do dedo, os dedos aqui da mola membrana. A hora que empurra essa mola, ele puxa essa placa de pressão para trás. Então, é como se fosse uma alavanca aqui, a hora que eu empurro no centro, o outro lado ele vai erguer. Então, é isso que vai acontecer. E aí, essa placa de pressão, ele tira a pressão, ou ele deixa de fazer pressão sobre o disco.
Quando o disco da embreagem ele perde a força normal, ele perde o atrito. E aí ele começa a deslizar livre, ou ele gira livre em relação ao volante do motor. Como não tem mais a força de atrito para transferir a potência do volante para o disco, então o disco fica sem potência, sem torque, e aí a caixa de transmissão também deixa de receber o torque. E aí eu posso, sem a rotação e sem o torque do volante, eu posso parar, frear o carro acionando a embreagem, ou eu posso trocar as marchas, porque aí não tem mais fluxo de torque aqui. E assim que funcionaria então o sistema dentro da caixa seca, com a placa o platô da embreagem, o disco da embreagem e o volante ligado lá no motor.